Você é daqueles que receberam uma promessa de Deus, o tempo passou e estão aguardando o cumprimento da promessa até hoje? Ficou tão motivado quando recebeu a promessa, mas depois de todo esse tempo, hoje até se questiona se ela ainda vai se cumprir? Deus disse que ia fazer, mas como aparentemente ele não fez ainda, você até chegou a pensar se não tem algo que você mesmo deveria estar fazendo para a promessa se cumprir? Então, saiba que nos planos de Deus, tudo ocorre na plenitude do tempo. Eu acredito que Deus sempre guiou a minha vida. Deus falou que queria me usar no louvor. De fato, por muitos anos eu fiz parte do ministério de louvor. Deus falou que eu ia entrar na faculdade que eu queria. De fato, entrei na faculdade, entrei no MBA e até fiz umas certificações para complementar. Deus falou para minha namorada que ela ia se casar. Se não era comigo, era com quem? Casei. Mas nem em todos os momentos as coisas foram tão fáceis como parecem. Como eu faria parte do ministério de louvor se eu não sabia tocar nenhum instrumento? Tive que aprender a tocar um instrumento. Como eu iria conseguir entrar na faculdade e me qualificar para a profissão que eu sonhava? Tive que estudar muito para ser aprovado na faculdade e nas minhas outras qualificações. Como eu me casaria se eu não tinha a maturidade necessária para casar? Esse aí, rapaz, foi de longe o mais difícil. Mas depois de muitos anos de altos e baixos, de aprendizado e amadurecimento, nos casamos. Mas é fácil falar sobre as coisas que já aconteceram. Mas como eu me sentia na época, enquanto elas ainda não tinham acontecido? Será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Será que eu sou capaz? Será que foi isso mesmo que Deus falou? Por que está demorando? Agora, como será que Abraão se sentiu enquanto ele estava esperando a promessa de Deus se cumprir? Sua esposa e ele já eram idosos e eles ainda estavam aguardando terem um filho. Como será que José do Egito se sentiu enquanto ele ainda estava esperando a promessa de Deus se cumprir? No auge da sua juventude, tendo que viver como escravo, longe da sua família, preso. Como será que Moisés se sentiu enquanto ele esperava a promessa de Deus se cumprir? Olha o que Moisés fez enquanto ele ainda vivia no palácio. Lá em Êxodo, capítulo 2, do verso 11 a 15, diz: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Você acha que já não ardia no coração de Moisés o desejo de libertar o seu povo? Ou você acha que foi coincidência que tantos anos depois Deus escolheu exatamente Moisés para libertar o seu povo do Egito? Como será que Josué se sentiu enquanto esperava cumprir a promessa de Deus? Tão próximo da terra prometida e ao mesmo tempo tão longe. Mas se tem uma promessa que demonstra claramente que Deus faz tudo no tempo certo, é a vinda de Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude do tempo. Lá em Gálatas 4, versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Muitas profecias antigas se cumpriram na vida de Jesus. A vinda de Jesus ao mundo era plano de Deus, e ele veio no tempo perfeito para que todas as coisas se encaixassem. Agora, você acha que se Deus não quisesse, ele não poderia fazer imediatamente tudo o que prometeu? Mas lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.
É por misericórdia que Deus aguarda aqueles que ainda têm que se arrepender. Sejam as pessoas ao seu redor, seja você mesmo. Às vezes, o seu caráter ainda precisa ser moldado para você estar preparado para receber tudo o que Deus te prometeu. Você já ouviu falar no Adoniran Judson? Americano e filho de pastor, Adoniran Judson decidiu se tornar missionário ainda jovem. Poucos dias após se casar, ele viajou com a sua esposa em uma viagem missionária à Índia, da onde eles acabaram se mudando para a antiga Birmânia, hoje conhecida como Myanmar. Adoniran Judson foi um dos primeiros missionários protestantes na Birmânia, que até hoje é predominantemente budista. Ele enfrentou muitas dificuldades ao longo dos vários anos em que ele ficou lá. Anos se passaram até que Adoniran Judson batizou o seu primeiro convertido. Alguns anos depois, Adoniran foi violentamente preso e passou 17 meses na prisão. Imagina todo o tempo investido para que ele conseguisse ser missionário na Birmânia e acreditando que Deus é quem o havia chamado para esse ministério. E após tantos anos, aparentemente ter tido tão pouco resultado, e ainda por cima ter ficado todos esses meses preso. Quanto tempo aparentemente perdido! Será que foi Deus mesmo que o havia chamado para ser missionário? E ainda por cima naquele lugar? Após o tempo na prisão, enquanto Adoniran Judson ainda estava vivo, ele havia traduzido a Bíblia para o birmanês, havia escrito um dicionário birmanês para o inglês, havia fundado 100 igrejas e o seu trabalho havia convertido mais de 8.000 crentes. Atualmente, o cristianismo é a segunda maior religião em Myanmar, mesmo com a perseguição. Não importa o quanto você corra, Deus é quem prepara tudo no tempo certo. Às vezes, pode parecer que nada está acontecendo. Às vezes, pode parecer que você só está perdendo tempo, até mesmo se sentindo como se estivesse preso, sem poder fazer aquilo que acredita que deveria estar fazendo. Mas você deve se lembrar de que a obra é de Deus e é Ele quem faz. E tudo o que Ele faz acontece na plenitude do tempo. Deus abençoe e até a próxima.